Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Um fato que absolutamente ninguém pode negar é que ter cuidados com a saúde física e mental é imprescindível para todos nós. Entretanto, existe outro tipo de saúde tão importante quanto os cuidados básicos com o nosso organismo. Estamos falando da saúde financeira, que se não estiver muito bem, tem grandes possibilidades de afetar a nossa saúde física. Gerenciar o dinheiro que conquistamos com trabalho duro e suor é essencial para o bem-estar pessoal e de toda a família. Negligenciar as finanças, em muitos casos, resulta em endividamento e dificuldades em alcançar sonhos e objetivos, além de aprisionar a pessoa em um ciclo de escassez sem possibilidade de crescimento. Para falar desse assunto, convidamos o gestor de administração e finanças, Celso Tertuliano. Boa noite, Celso. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite a todos. Explica pra gente o que, afinal de contas, é planejamento financeiro, e, aliás, é muito comentado, e por que ele é essencial? Bem, você planejar as suas finanças vai te dar uma direção para onde você andar, para onde você deve centralizar seus esforços no que diz respeito ao seu dinheiro. Você trabalha muito, se põe a tua força lá, você ganha um dinheiro que é suado, e se você não planejar isso direito, você não vai conseguir alcançar o mínimo que seja de um objetivo. Mesmo que você não tenha um objetivo, você nunca vai ter dinheiro. Como, aliás, é o caso de muita gente. Isso, exatamente. Então, essa é a importância de você fazer um planejamento. Mas o que é o planejamento? É você aglutinar todas as suas receitas e despesas, você ter definido as suas metas e objetivos e fazer com que esses fatores converjam entre si. Ah, bom, tem esse aspecto. Senão não adianta, você não vai planejar nada, né? E você só faz isso olhando para um papel, para uma planilha. E se você fizer isso mentalmente, alguns até conseguem, né? Mas é pouco minoria, provável. é exceção, né? Você vai se confundir. Celso, e as dívidas, né? É sempre possível não fazer dívidas? É possível. Mas nós estamos falando de planejamento financeiro numa rotina de uma pessoa, digamos, de um trabalhador comum. Então, é praticamente impossível você não ter alguma dívida. Você vai ter um aluguel para pagar, uma escola do seu filho, a sua faculdade, isso é uma dívida, né? O problema da dívida é como você vive na dívida. Né? Por exemplo, você tem uma dívida no cartão de crédito de R$1.000 hoje, você não tem 1.000 para pagar. Se passar 10 anos, esses 1.000 vão se transformar em aproximadamente 1.600.000. Barbaridade, é muita coisa. Quem hoje não pode pagar 1.000, daqui 10 anos certamente não vai poder pagar 1.600.000, concorda? Sem dúvida, né? E aí? Já o outro lado da questão é o seguinte, quando você tem um planejamento financeiro, você decide pegar R$1.000 e investir ele, todo mês R$1.000. Por 10 anos, você vai capitalizar 230 mil. 8 vezes. Olha a diferença da dívida para o teu investimento. A dívida cresce muito. Né? Nenhum investimento vai te dar esse retorno de 1.600.000 em 10 anos. É verdade. Né? E outra visão para essa história é o seguinte, R$1.000 por mês por 10 anos vai te dar a condição de comprar sua casinha popular. Sem fazer um financiamento. Enquanto que se você fizer um financiamento lá na Caixa Econômica, você vai levar 30 anos. E não vai pagar certamente só R$1.000 por mês. 3 vezes mais, além disso. Isso mostra bem a importância de você ter planejamento. Qual que é a diferença, hein? Vamos esmiuçar isso aqui, entre ativo e passivo e um planejamento financeiro. Agora nós vamos detalhar um pouco disso aí, do planejamento financeiro. Olhando, por exemplo, para uma empresa é avaliada a partir do balanço dela. Lá no balanço estão lá o dinheiro que ela tem em caixa, tem em banco, os bens móveis e imóveis, as dívidas, o quanto ela tem de estoque, está tudo lá. Aquilo diz para qualquer pessoa o quanto aquela empresa é saudável ou não. Para uma pessoa física é exatamente igual. Né? Então, você quando vai fazer esse problema, você tem os seus ativos. O que são os ativos? É a sua receita, a sua renda, o seu salário.
Às vezes você tem uma casa de aluguel, aquele aluguel é um ativo teu. A casa é um ativo. Né? O que são os passivos? São as suas dívidas, as suas despesas. E aí que entra a grande questão na vida de todo mundo. Boa parte das pessoas sempre tem um passivo maior que um ativo. Né? Mais uma vez, organizar a sua vida financeira passa por entender esses conceitos. Tem que saber. Meu ativo é isso, exatamente. Meu passivo é isso. Tem que saber o que representa isso no resultado final. Então, quando você, por exemplo, compra um carro, eu quero ter um carro. Você vai lá e paga 70 mil num carro. Mas esse carro não é só 70 mil, ele vai te dar despesas. Então, ele é um passivo para você. Você pode ter condição de comprar o carro de 70, mas você tem que ver se tem condição de mantê-lo também. A partir do momento que você compra ele, essas despesas vão entrar na conta lá do seu salário, que vai reduzir a tua possibilidade de investimento. Às vezes até de fazer frente às suas necessidades básicas. E tem gente que vive assim, de aparência. Exatamente. Há pessoas que preferem comprar um carro sem pensar que você tem condição de manter aquele carro. E no final das contas, aquele carro vai se transformar numa despesa para ele. Para quem faz o planejamento financeiro, vai enxergar, tem possibilidade pelo menos de enxergar. Vai enxergar a realidade como ela é. Né? E mais para frente nós vamos ver por que nesse processo todo está envolvido as emoções. Opa! Vamos esperar para ver. Falar de orçamento pessoal. Como fazer? Tem gente que, aliás, tem gente que não sabe nem como começar a pôr no papel, né, Celso? Tem uma fórmula ou é de acordo com cada um? Uma fórmula propriamente dita não tem, porque cada um tem as suas necessidades, sabe? Cada um sabe aonde que o calo aperta. Mas, em geral, o ideal, quer dizer, um bom começo seria a regra 50, 30, 20. Opa! Né? Agora explica. O que é 50, 30, 20? 50% da sua renda você vai destinar para as suas necessidades básicas. Supermercado, água, luz, moradia, escola. 30%, perdão, você vai destinar para os seus hobbies, para o seu lazer, para o seu momento de descanso. Você precisa desses momentos. E os outros 20? Os outros 20 têm que ser destinados a investimento, a estudo, a fazer uma reserva de emergência. Se você conseguir, primeiro passo disso tudo é você conseguir garantir os 50% das necessidades básicas. Feito isso, você passa para os 30% do hobby. Isso aí é um processo, então, processo. Não é da noite para o dia. Não, é um processo, porque se você não conseguir atingir o básico, não tem que falar em hobbies, em lazer. Né? Pelo menos por enquanto é sacrifício. E aí o grande erro de muitas pessoas, que não importa quando que está o básico, ele vai fazer o seu churrasquinho. Né? Ele vai viajar para a praia. Não é? Tem gente que até justifica, mas eu vou morrer mesmo e tal. Só que aí você pode morrer endividado, se não muito pobre, né? Exatamente. Quebrado, vamos dizer assim. E se você permanecer você fechou a conta dos 50 e fechou a dos 30 do lazer e permanecer nisso só, o que vai acontecer? Você vai ficar nesse ciclo e vai permanecer nessa escassez. Certo. Você jamais vai sair do lugar. Por isso a importância dos 20, onde você vai investir, você vai cuidar das suas emergências, você vai cuidar do seu crescimento, que é ali que vai possibilitar você melhorar a sua renda, para daí esses percentuais terem valores maiores. Essa reserva que você falou, além do investimento, essa reserva de fundo de emergência, ela normalmente acontece, né? A pessoa fala, vou guardar um pouquinho, mas não vai... Normalmente vem, né? Uma hora vem, né? Todo mundo tem imprevistos na vida, você pode ficar doente a qualquer momento. Né? Embora você tenha um sistema público de saúde que é considerado bom, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você pode perder o seu emprego. Né? Até para isso, né? Para te segurar enquanto você estiver desempregado. Então, o que é o ideal dessa reserva de emergência? É você ter guardado no mínimo de 3 a 6 meses dos seus custos. E se você não tiver um planejamento, você não vai saber nem quanto que é os seus custos. Como que eu vou guardar se eu não sei? Exatamente. Começa por aí. Então, tudo isso evidencia a importância de você ter o mapeamento das suas receitas e despesas e ter objetivos. Então, para fazer orçamento, use isso, 50, 30, 20.
É um bom começo. Não é uma receita obrigatória, mas é um bom começo. Há pessoas que invertem, colocam, em vez de 30 para hobbies, põem 20 para hobbies. E 30 para E investimento. 30 para investimentos. É prudente, hein? Né? Seria um up, um ideal. Né? Depende de quanto que você gosta de passear, de se divertir. Mas isso também é necessário de vez em quando, pelo menos, né? É bom não deixar de lado para sempre, né? Não, a gente tem que viver a vida, você não pode virar escravo do dinheiro também. Né? É aí que diferencia pessoas que são avarentas, que têm muito dinheiro e não usam aquele dinheiro. Dinheiro não serviu para nada. Eu conheço, e você certamente conhece, pessoas que têm 200 mil aplicado e fica na fila do SUS esperando por uma cirurgia de catarata. Que custa aí 8, 7 mil. Exatamente. Não faz muito sentido isso. Até porque essa pessoa está com 80 anos. Né? Ela vai viver mais 80 para gastar os 200? Não vai. Né? Então, você não pode se tornar escravo de dinheiro. Mas vamos falar então de metas financeiras, curto, médio e longo prazo. Ô Celso, como definir cada um desses prazos aí? Muito bem. Uma meta de curto prazo, ela varia de 6 a 12 meses. Né? Já uma de médio vai de 12 a 5 anos. E a de longo prazo vai acima de 5 anos. Por que esses prazos? Porque ela possibilita você a delimitar as metas, digamos assim, com um valor, com um tamanho proporcional a esse tempo. Né? Você estipula uma meta de curto prazo que você vai trabalhar para atingi-la em menor tempo, e isso vai te dar o quê? Vai te dar duas coisas, a satisfação de atingir e outra. Quando você atinge aquilo, seja o que for, você vai ver que você consegue e você vai estar motivado para seguir em frente com uma próxima meta. E o que pode ser uma meta de curto prazo? Eu quero trocar o telefone de celular? Pode ser isso? Como é que você vê? Pode ser, mas pode ser isso, porque é um bem relativamente barato, né? Exceto se for última geração de um iPhone, que eu não considero nem um pouco barato. Aí já complica. Mas você pode sim ter uma meta pequena dessa, mas você vai trabalhar para isso. Você, em vez de gastar com um cafezinho, você vai economizar para trocar o seu celular. E relativamente rápido você vai alcançar essa meta. E depois segue em frente. Segue em frente. Aí, em vez do celular, você troca seu computador ou alguma coisa similar, né? Digamos, são ideias, mas ideias factíveis. Até as metas de longo prazo, pode ser uma casa, uma empresa e por aí vai. Pode ser, não tem limite. Né? Não tem limite. Agora, quem não tem meta não sabe para onde está seguindo. Exatamente, as metas servem para isso, para te dar uma direção, te dar um norte e uma motivação. Certo. Se você não tem isso, você vai passar a vida trabalhando, gastando, e chega no final do dia, você vai ver, eu não fiz nada. O que eu fiz com o meu dinheiro? Se ele ainda estiver lá. Exatamente. Existe, por exemplo, metas ousadas, como, por exemplo, comprar uma Ferrari. Isso é uma meta ousada? Super ousada, mas possível. O céu é o limite. Mas aí tem uma pegadinha. Por que uma pegadinha? Quando você estabelece uma meta, por exemplo, desse tipo, é lógico que ela vai demorar muito tempo. Ninguém sai do zero para uma Ferrari em um ano. E o que acontece com isso? Você desiste, você desmotiva, você se frustra com isso. E pode pôr a perder todo o teu planejamento. Né? Então, o que é o ideal? Você começar abaixo. Primeiro um passinho, assim, até lá no final você vai estar, quando você estiver estabelecido com um amplo capital, aí eu vou sonhar numa Ferrari, que agora eu posso, é mais fácil. E de maneira nenhuma tentar uma meta dessa sem ter o dinheiro, né? Eu vou financiar, como você falou. Você não atinge meta adquirindo dívidas, né? E tem vários exemplos disso. A pessoa compra um carro caro e depois não consegue pagar, o que acontece? Perde o carro e fica com a dívida. Normalmente o banco consegue tomar de volta. Falta de planejamento e, de novo, emoções. Que já nós vamos trabalhar aqui. Vamos falar de uma idade ideal para começar a investir e pensar no futuro. Qual que é? Uma idade ideal, a gente tem que ver a evolução da vida como um todo, né?
o que é o natural? Uma pessoa até 20 anos tem uma vitalidade. Uma pessoa de 60 anos não tem a mesma vitalidade que a de 20. É assim a nossa vida. É verdade. Né? O que é ideal nesse caso? Você começar a pensar no seu futuro quando você está jovem. Quando você está na fase introdutória do mercado de trabalho. Quando você está no ápice da sua carreira. Porque você tem mais tempo para investir e esperar com que o tempo faça a mágica dele e lá no fim você tenha o retorno do seu investimento. Para poder bancar a sua vida lá no fim lá dos 60 anos. Você está falando em aposentadoria já. Né? Exato. Então, a idade ideal seria no começo, você tem mais tempo. É errado você começar com 40? Não. Mas vai ser menos tempo que você tem para investir. O custo disso vai ser maior, porque quem faz uma aplicação num plano de aposentadoria com 20 anos, o custo é pequeno. Se for fazer o mesmo plano com 40, o custo já é maior. Como é o plano de saúde também. Assim. É assim que funciona, se for o plano de saúde é igual, muito bem lembrado. Então, tem o tempo e o custo disso. Então, o ideal é começar o quanto antes. Por isso, para pessoas que têm filhos pequenos em fase de adolescente, é muito importante ensiná-los a gerir o próprio dinheiro, a dar valor ao então, dia de amanhã. Começa muito antes, começa aí. Começa muito antes. Né? Como educação financeira mesmo. Exatamente. É mais fácil você fazer com que o teu filho aprenda na adolescência, no começo da vida, do que ele ensinar ele com 50 anos. Isso é verdade. Né? E o que tem que dizer para esse adolescente? Toma aqui. Tem que dar exemplos, né? Você não... A melhor maneira de você ensinar uma criança, um filho, é dando exemplos, é sendo exemplo, é agindo como tal. Bom, sendo exemplo. É sendo exemplo. Se você não tem organização, o teu filho não vai se espelhar em você. Ele pode se espelhar em alguém, mas menos em você. É verdade, tanto é que há filhos que quando assumem, inclusive, o negócio dos pais, terminam de quebrar o negócio dos pais, não conseguem... E tem muitas histórias que contam isso, né? E tem o contrário também, mas por incrível que pareça, a primeira opção é o que mais acontece. Os filhos herdam o negócio e o negócio em pouco tempo se desfaz. Você falou pensar no futuro desse ponto de vista, mas aplicando tudo que você falou, planejamento, orçamento pessoal... Você pensar no futuro, tudo bem, mas se você não pensar sem uma rota a seguir, sem um norte, você vai é como um barco sem rumo, sem destino. Qualquer vento é favorável. É verdade, não vai ter objetivo algum. Aí te volta lá no planejamento. Planejar, visualizar o que você quer para daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui de 50 anos. Né? E a partir disso, você tomar as medidas e ações para que isso aconteça. Usando a regra do 50, 30, 20, por exemplo. Essa é uma boa regra. Aliás, o Celso Tertuliani é autor de um livro, não é isso? Dívida Zero. Dívida Zero, um livro que é digital. Digital, está na plataforma Hotmart. E o link está no meu Instagram. E o que te inspirou foi isso, ver tanta gente... E não é só... Tem gente que acha que é só patrão. Aí tem gente que acha que é só profissional liberal, tem gente que acha que é jogador de futebol, que você vê jogador de futebol. Mas não é, né? O trabalhador, de uma maneira geral, também não se dedica a planejar. Estamos cheios de exemplos. Eu conheço gerentes de banco. O cara que, é o cara que lida com isso o tempo todo. Os dois pontos. Gerente de banco que vive pendurado em empréstimo e o contrário. Eu tenho amigos gerentes de banco que já me confidenciaram que tem clientes que são juízes e vivem renovando o financiamento. Ou seja, um salário bom. Um juiz não ganha pouco. Não. Então a questão aqui é o seguinte, não importa o valor que se ganha, o salário que se ganha. Tem gente que ganha muito pouco e vive muito bem. E tem gente que ganha muito bem e vive mal. Isso diz muita coisa. O que define o resultado disso é como que você trata o seu dinheiro. Alguém já falou, um autor famoso diz que o dinheiro não aceita desaforo. Isso é verdade. Sumiu, não volta, não tem jeito, né? Mas parece que as pessoas só aprendem quando a lição na prática, né?
Perdendo muito, né? Na prática, eu acho que quando você perde tudo... É assim, quando você está no fundo do poço, tudo que acontecer para você, não importa. Você só tem um caminho, é subir de volta. É. Né? Começar de novo. Subir de volta. E aí você vai fazer o que precisa ser feito. Mas, lógico, não sem sofrimento. Né? Quando você está nessa situação, você tem que abrir mão de N coisas. Né? E nós sabemos que há pessoas que não abrem mão. Não consegue de jeito nenhum. De uma viagem para a praia para poder resolver as suas dívidas aqui. Né? Vai para a praia e aí é a dívida. Empresta dinheiro. Faz mais uma dívida. Para ir para a praia. Né? A gente vê muito por aí. Né? É comum isso. Infelizmente, principalmente no nosso Brasilzão. Aliás, quem faz planejamento financeiro, essa história de emprestar dinheiro, porque às vezes você é organizado, vem um parente, vem um amigo, empresta dinheiro aí e tal. Como é que isso mexe com o planejamento financeiro da pessoa? Isso pode ser um fator que desarticula tudo aquilo? Pode. De novo, você tendo a sua vida organizada e planejada, o seu parente chega e pede um valor emprestado, você vai saber a sua condição. Olha, eu tenho condição, está aqui. Isso não vai alterar. Não vai afetar o meu projeto aqui. Né? Agora, quando você não tem essa organização, mas você não sabe dizer não para a pessoa, você quer ajudar, você dá o dinheiro, que vai te fazer falta aqui. Que coisa, né? E com um grande risco de você não receber de volta. E aí um abraço. Aí um abraço. Então, quando você se organiza e sabe o que você quer da vida, você vai poder decidir essas coisas. Né? E inclusive falar, me desculpe, mas eu não tenho como te ajudar. Você que está nos acompanhando, conferiu aqui nos 2 primeiros blocos do programa que estamos falando sobre planejamento financeiro, orçamento pessoal e uma série de dicas, né, com um gestor em administração e finanças, Celso Tertuliano, autor do livro Dívida Zero. Dívida Zero. Procure aí, @Celso Tertu no Instagram. No Instagram. Celso, qual que é o papel das emoções nesse processo todo? Ela interfere mesmo? Tem um papel? Olha, Marcelo, as emoções, elas interferem não só nas finanças, mas em tudo na nossa vida. Quando a gente esbraveja na rua, alguém te fecha no trânsito, você tem uma reação baseada na sua emoção. Então, se você não estiver preparado para enfrentar essas adversidades que acontecem a todo momento, pode acontecer, você cria um caos interno de você. Né? E você pode sair matando pessoas até. Como aconteceu, inclusive por conta de uma bobagem. Né? Com o dinheiro não é diferente. Né? Tem muitas vezes, nós estamos falando aqui do empréstimo para o parente, as emoções falam muito nessa hora. Né? É teu parente, é teu irmão, é teu sobrinho, é tua mãe, teu filho. Né? A filha é o mais comum, pai que empresta para a filha. E você não quer dizer não, você não quer negar uma ajuda. Mas a verdade é que em muitos momentos você não tem como. Mas o que determina isso aí vai ser a sua emoção. E se você não entender isso, ela põe a perder os seus planejamentos. Na nossa vida é assim. Então, o principal nisso aqui é você buscar o autoconhecimento. O que faz você agir dessa ou daquela maneira? O que me faz feliz? O que eu faço para ser assim? Por que eu faço desse modo? Quando você começa a entender isso, você vai chegar numa convergência que vai falar a mesma linguagem do teu planejamento financeiro. Porque se você não entender as suas emoções, não entender que você é regido por elas, tudo que você planejar aqui no papel pode estar perdido de um momento para o outro. Pode ser só uma letra fria, né? Exemplos? Tem pessoas que, porque a colega viajou para Fernando Noronha, ela começa a ter ideias. Eu quero ir para Fernando Noronha também, e vai. Ela nem gostava do arquipélago, né? E vai. Por quê? Mas não é porque ela pensou em Fernando Noronha, porque ela viu a colega. Né? Ou grupos que fazem a mesma coisa, jogam tênis. Então, o fulano lá comprou uma raquete X, o outro também tem que comprar igual, senão destoa dele. Parece que não faz mais parte do grupo. Né? E são produtos caros. Né? São gastos que você vai ter. Absolutamente desnecessário. Desnecessário.
Da onde que saiu isso? Da tua emoção de fazer parte daquele grupo, daquele meio, ou porque você tem que fazer igual o seu colega. Né? Ou você quer comprar um carro que você não pode, novamente. Né? Mas você tem que impressionar o seu vizinho. Às vezes é uma competição, inclusive, né? Tem muito vou comprar disso. o melhor que o dele, inclusive. Tem muito disso, né? E isso acontece muito entre os jovens, né? O jovem mal começa a trabalhar, mal começa a tocar a sua vida, já tem um carro. A que custo isso? Você vai ver lá o salário dele, é tudo para pagar o carro. Não sobra mais nada. E vai ficar por algum tempo assim. É emoção falando. Né? Então, as pessoas que conseguem entender isso, têm condição de preparar a sua vida para conquistar as coisas no momento que elas estão previstas para conquistar, sem depender da emoção dela mesma ou de outros, porque também a emoção das pessoas que estão à tua volta também influencia. E às vezes pressionam, inclusive. Pressiona, inclusive. Quem tem família sabe muito bem disso. Por que não mudamos ali para aquele apartamento, né? E por aí vai, né? Essa casa está muito ruim, nós temos que comprar outra, esse guarda-roupa não presta mais. E faz com que a despesa aconteça. Né? Outra coisa acontece, você vive perambulando por shopping center. E hoje o shopping, você precisa ir nele, você está com ele na palma da mão, no celular. O pior é que aqui é bem mais fácil. Né? E isso tudo é fonte de despesa. Você compra coisas que você não precisa, movido pela emoção. Não é à toa que só vem as coisas mais bonitinhas, mais da hora, né? Parece que tem uma eficiência melhor na sua vida, mas você não precisa daquilo. Pode viver sem. Você pode viver muito bem sem aquilo. Né? Eu quero um fone de ouvido sem fio com luzinha. Para quê? Você já tem dois lá, né? Mas você compra mais um. E às vezes até tem o auto-engano, né? Mas está R$65, está barato. Está barato. Né? Mas ele não saca que os 65 não estavam disponíveis para ele. Compra dois. Um para mim e um para o Gibão. Exatamente. Aí é muito pior, né? Quando você perde totalmente a noção. É dinheiro indo para o ralo, e isso faz diferença. Quando você começa a controlar seu dinheiro, você tem que controlar tudo. Até o cafezinho, a bala que você gosta. Você tem que anotá-la. Por que anotá-la? Não tem essa exceção, não. Foi só R$2. Não tem. Por quê? Porque quando você anota, você chega no final do dia, ou do mês, ou de um período qualquer lá, você olha para aquelas anotações, você vai ver que a maioria daquilo são pequenos gastos, que no final consomem 20%, 30% da tua renda, com coisas que você não precisava. E aí? E aí você entra em dívidas. Né? Não nesse momento, mas num momento muito próximo, você vai acabar entrando em dívidas. Se você não tem planejamento, se você não tem uma reserva, se você não tem investimentos, se você depende única e exclusivamente do seu salário, você vai cair em dívida. Não tem jeito. E aí vai acontecer o quê? Você vai de dívida em dívida, por uma bola de neve, até que a hora que você vai para o fundo do poço. Aliás, dentro do planejamento financeiro, como sair? Pelo menos das primeiras dívidas, como é que faz para sair? É difícil. Às vezes você tem que contrair nova dívida. Parece um pecado falar isso, né? Mas às vezes o ideal é você está lá com uma dívida que o juro é 3% do mês e outra com 2%. Somando tudo, você paga um valor X lá. Mas o banco está com uma promoção lá que vai um juro menor, que você vai poder juntar as duas e pagar uma prestação até menor que as duas juntas. Isso é interessante. Mas também tem que planejar. Também tem que planejar. Por que tem que planejar? E também tem que prestar atenção nas suas emoções nessa hora. Por quê? Você faz isso e resolve aquilo lá, mas você não pode continuar vivendo da mesma forma que você estava vivendo até agora. Porque daqui a pouco nem isso vai resolver. Você vai fazer uma outra. Então, aquela operação foi para matar duas lá. Então, não faça mais. Agora você tem um fôlego. Esse fôlego vai te permitir aí quitar uma outra dívida. Num prazo menor até. Né? É estratégico. Se você não mudar a forma como você vive com o dinheiro depois de contrair isso, ela não vai servir para nada. Então, aqui, para controlar essas emoções, autoconhecimento. Essa é a receita. O autoconhecimento é a chave. E para quem não tem nem noção de como busca o quê, precisa de ajuda externa, como é que faz?
A gente tem uma dificuldade em assumir que você está errado, né? Assumir que se pensa assim porque não está certo. Você acha que está sempre de acordo, o que você pensa está certo. Então, você precisa, se você não consegue entender isso, buscar ajuda. Não precisa ser um profissional especializado, mas converse com alguém aberto e claramente sobre esse assunto, alguém que se confia, né? Peça opinião, feedback sobre o que ele pensa de você, que você vai encontrar respostas bem esclarecedoras. E aí, quem sabe, até no futuro, viver como o título do livro do Celso, aí, Dívida Zero. Porque muitas vezes, Marcelo, eu penso que você não deveria agir dessa maneira, que está errado, mas eu não digo por respeito a você, não quero magoar, né? E vou tocando, você vai vivendo a tua vida desse jeito, e eu sabendo e achando que está errado, achando um outro caminho, não falo. Mas quando a pessoa se abre e pede o feedback, é a hora de falar. Aí é possível. É a hora de eu ajudar. É o momento certo. E isso vai ser útil para aquela pessoa que está precisando. Então, se você não consegue, pense pelo menos em conversar com uma pessoa da sua confiança, ver se ela te dá orientações. Tem gente que quer resolver tentando aumentar o limite do cartão ou da conta bancária. Contratando outro cartão de crédito. Tem gente que tem 5, 6, né? Exatamente. Onde vai chegar? Isso não sei. Aí cai naquela conta lá dos 1.000 no cartão de crédito que vira 1.600.000. Não tem mais solução. Não tem mais solução, é o fim. Né? Por isso você planejar e, sobretudo, ter um autoconhecimento de como que você funciona é essencial para todos, em qualquer momento da vida. Lembrando que desde adolescente, hein? Você que é pai e mãe aí, desde adolescente você pode ajudar, não é isso, Celso? Porque aí seu filho já vem preparado, já vem, né? O bom pai dá bons exemplos, né? E mostra o caminho, né? A vida é com o filho. Mas ele, com certeza, ele vai trilhar o caminho certo, desde que ele tenha uma boa base mostrada pelos pais. Né? Celso Tertuliano, muito obrigado, grande abraço. Até a próxima. É um prazer. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.